Louve e agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, porque ontem eu estava dizendo, Senhor, será que vai dar certo? Hoje pela manhã amanheci muito ruim, uma crise de alergia muito forte, a Alicia também está. Aí tome remédio, tome remédio, tome remédio. Já tomei um remedinho ali antes de vir para cá, mas em tudo devemos dar graças ao nosso Deus, não é verdade? Recebi o convite de estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo para falar sobre um tema não tão comum, digamos assim. E assim que eu recebi o convite, eu disse, pastor, na escola bíblica do domingo de manhã. Mas aí o soldado ele deve sempre estar pronto para qualquer trincheira que for chamado, independente de ser terça, de ser quinta, de ser domingo, devemos estar prontos para falar de Jesus, do amor do Senhor e de como Ele nos ajuda nas situações da vida, né? Então eu fiquei escalada para estar com vocês lendo e estudando a lição 10, que tem por tema crianças atípicas na família e na igreja. Amém? Esse é o objetivo da lição, é lido? Então vamos lá. Hoje eu vou ser bem professora, bem didática, né? É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos na lição, então qualquer coisa os irmãos já vão me perdoando em nome de Jesus. Lá no início diz assim, o objetivo da lição. Nesta lição, o aluno deverá compreender sinais do desenvolvimento infantil e entender o papel da família como educadora no Evangelho para essas crianças e refletir sobre o papel da igreja na inclusão e suporte às famílias e às crianças com necessidades especiais. Aí tem aí o texto base, que são apenas 2 versículos, eu já separei aqui para facilitar. O texto base está lá em Hebreus 4, 14 e 15, que diz assim: Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu fico aqui com essa parte A que diz, olha, Jesus, ele é um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Então, o nosso Deus, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, até onde nós conseguimos ir por nós mesmos, até onde a gente não consegue mais ir e clama a Ele, e Ele vem em nosso socorro. Então, o Senhor é aquele que nos ajuda. Mas, irmãos, vamos partir do princípio, primeiro do tópico, né? Crianças atípicas na família e na igreja. O que seriam crianças atípicas? Primeiro a gente já vai começar por esse termo. O que é ser uma pessoa, uma criança típica, e o que é ser uma pessoa, uma criança, um adolescente atípico. Então, esse azinho no início da palavra que vai fazer a diferença. Típico seria toda aquela criança que tem um desenvolvimento normal para a sua faixa etária. Então, é uma criança que andou no tempo certo, que falou no tempo certo, que se desenvolveu de maneira mais ou menos parecida com as demais da sua faixa etária. E atípico são aquelas crianças que apresentam algum tipo de dificuldade, algum tipo de, digamos assim, que não acompanhou as outras. Então, que não falou na idade certa, que não andou na idade certa, que tem algum tipo de distúrbio, tá certo? Então, nós somos pessoas típicas. Nós somos pessoas típicas. E outras pessoas que apresentam algum tipo de transtorno, a gente chama de pessoas, crianças, adolescentes atípicos, tá certo? Então, a gente não usa o termo normal. Fulano é normal. Não existe isso. É típico ou atípico.
atípico. Então, o texto nos diz, né? Crianças atípicas. Então, seriam crianças com algum tipo de deficiência na família e na igreja. Então, o texto diz assim: para alguns, a realização de um desejo, de um sonho. Para outros, uma surpresa. A despeito de ter sido planejado ou não, a espera de um bebê por um casal traz inúmeras surpresas e sentimentos, que vão do famoso "com quem será que vai parecer?", até questões mais delicadas, como a indicação de alguma síndrome genética ou má formação. É muito comum ouvir as pessoas dizerem a uma gestante sobre o bebê que ela espera a frase seguinte: o importante é vir com saúde. Mas e se não vier com saúde? O fato é que é uma vida, é uma caixinha de surpresas. E os pais devem estar com o coração aberto para receber o filho que Deus quer lhes dar. Afinal, Ele é soberano. Aí tem um versículo, Jeremias 29:11. E faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Esse versículo lá de Jeremias é aquele que diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E Romanos 8, como já foi lido, né, aquele que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo diante de uma gestação saudável, à medida que a criança se desenvolve, alguns sinais podem indicar a presença de um ou mais transtornos do desenvolvimento, como é o caso do transtorno do espectro autista, que é conhecido como TEA, é a sigla, ou do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, dentre outros. Aí tem uma pergunta: que sinais são esses? Mas antes de a gente prosseguir, vamos fazer um resumo daquilo que a gente leu até agora. Primeiro fala de um primeiro momento, que é aquela descoberta da gravidez. Para alguns é aquele projeto, né, idealizado, planejado. Tem aquelas pessoas que se casam, aí organizam a vida, aí dizem: olha, vamos esperar 1 ano, 2, quando a gente tiver com a vida mais estruturada, a gente planeja um filho. É aquela famosa gravidez planejada. E tem aqueles que, assim como eu e meu esposo, mal casam e já aparecem com a surpresa, né? Casamos em janeiro, Arthur nasceu em novembro, então 11 meses do casamento. Então, digamos, 9 de gestação, eu passei só 2 meses de casada e já apareci com a novidade de que estava grávida. Foi planejada? Não foi planejada, né? Mas, enfim, então tem aquela surpresa. E agora, o que é que vamos fazer? Aí a família comemora, é aquela festa, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, é aquele, né, aquele show. E todo mundo comemora, mas e aí? Como diz aqui no texto, será que vai parecer com o pai? Será que vai parecer com a mãe? Vai vir mais moreninho? Vai vir mais branquinho? E a família toda fica esperando aquele bebê. E como a gente leu aqui, todo mundo diz assim: tomara que Deus te dê uma boa hora, né? Deus te dê uma boa hora, que venha com saúde. Mas aí o texto pergunta: e se não vier com saúde? E eu vou um pouquinho mais além. Será que esses transtornos, eles podem ser considerados como doença? Aí eu respondo para vocês: não. O autismo, a gente precisa, é um tema que é muito familiar a mim, né, pelo meio que eu vivo, que é o meio da educação infantil, e também o meio pessoal. Então, autismo, ele não tem cara. Você não olha para uma criança e diz: aquela tem autismo, aquela não tem. Não é uma coisa que está no rosto, como, por exemplo, a síndrome de Down. A gente olha para uma criança que tem síndrome de Down e a gente já vê características, né? É o olhinho puxado, é a mãozinha menor, a língua da criança com Down é diferente. Então, a gente olha e a gente observa características no corpo, na fisionomia. O autismo não. Então, autista não tem cara de autista e ele não é considerado doença porque ele não tem cura. Não é como uma pressão, não é como diabetes, que você toma um remédio e melhora. Autismo é considerado uma particularidade do ser humano, faz parte do indivíduo. Ele está dentro de um espectro
E por estar dentro de um espectro, irmãos, é como se a gente dissesse assim, é um mundo. São divididos em vários níveis, né? Na realidade são 3. E não é mais autista ou menos autista. Ele é autista. E ele é diferenciado pelo nível de suporte que ele precisa ou não. Então, a gente tem autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. E o que significa isso? De acordo com as necessidades daquela pessoa, se ela precisa de pouco, médio ou muito suporte. Então, se ela precisa de pouca, média ou muita ajuda. Então, eu vou ter autistas que vão precisar de ajuda para ir no banheiro, para trocar roupa, para vestir. Então, assim, são pessoas que precisam de um maior suporte. E vai ter outras que não. Vai ter outros que vão precisar de total apoio na escola. Outros não vão precisar tanto. Então, aí só um médico, um especialista, que ele vai dizer se aquela criança ela faz parte do nível 1, 2 ou 3 de suporte. Tá certo? Então, aí a revistinha fala de 2 tipos de transtorno, que é o TEA e o TDAH. Mas aqui eu também separei mais 2, para que a gente possa falar, né, pelo menos citar, para nível de conhecimento, que é o TOD. São siglas que a gente antigamente não ouvia, irmãos. Eu sou professora há 20 anos, há 15 estou no município de Guarabira, mas há 20 anos a gente não ouvia falar dessas siglas com tanta frequência. Autismo, que é o TEA, TDAH, TOD. O que é uma criança TDAH? O que é uma criança que tem TOD? O que é uma criança que tem mutismo seletivo? Alguém aqui já tinha ouvido falar nessa palavra, mutismo seletivo? É quando uma criança, por algum motivo, ela para de falar. Ela falava, mas ela, por algum motivo, né, algo aconteceu, algum trauma, e ela para de falar. Às vezes ela fala em casa com os pares, os pais, os irmãos, mas na igreja ela não fala. Na escola ela não fala. E essa criança precisa de acompanhamento. Então, a gente tem visto, nesses últimos anos, surgirem tantas deficiências, tantas síndromes, tantas situações que a gente, como igreja, como família, precisa estar atento. Precisa cada dia se reciclar, como a gente diz, né? Precisa adquirir conhecimento para tratar, lidar com essas crianças que chegam até nós, como igreja. Como é que a gente vai tratar, né? A palavra não seria tratar, lidar. Como é que a gente vai lidar com uma criança que é TEA? Como é que a gente vai lidar com uma criança que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem crianças que são hiperativas. Tem crianças que são desatentas. Tem crianças que são desatentas e hiperativas na mesma criança. Então, é um mundo que a gente precisa realmente parar, estudar e conhecer, para que a gente possa olhar e lidar com essas crianças. Amém? Então, assim, eu só trouxe a nível de conhecimento, porque o foco é as crianças atípicas, como a família recebe essa criança e como a igreja deve acolher essa criança e essas famílias. Amém? Então, vamos partir para frente, que hoje não posso passar do tema, né, irmão, do tempo, né, irmão Sérgio? Então, diz assim, ó, quais são esses sinais? Eu recebi um bebezinho, nasceu, a família toda está... O pastor quer comentar. O TOD, mutismo seletivo. O TOD, irmão, seria o transtorno opositor desafiador. São crianças que enfrentam a autoridade dos pais, dos professores, das pessoas que exercem autoridade. E a gente pode dizer assim, também, eu já ouvi muito isso. Mas também agora tudo é autismo. Tudo é TDAH. Antigamente essas coisas não tinham. Isso é falta de surra. Isso é falta... E não é. Para que uma criança ela seja diagnosticada com autismo, por exemplo, ela deve passar por uma gama de profissionais. Vários profissionais vão atestar que aquela criança tem autismo. Não é a professora. Eu acho que tem. Não é o irmão da igreja. Eu acho que fulano é. Não é eu acho. Ela vai passar por uma série de
de avaliações. Não existe exame clínico, não é no exame de sangue, não é no exame de urina, não existe exame específico que diga que aquela criança é autista. Ela vai passar por uma série de profissionais, psicólogo, neuropediatra. Então, vai ser uma gama de profissionais que cada um na sua área vai avaliar e vai dizer se aquela criança tem ou não algum tipo de transtorno. Não é uma birra, não é o meu filho, eu levei meu filho para o shopping e o menino não me obedeceu, o menino se jogou no chão. Uma vez, não posso dizer que aquela criança tem TOD. Ele precisa apresentar esses comportamentos em vários locais, por no mínimo 6 meses. Então, é uma coisa contínua. Ele vai ser assim em casa, ele vai ser assim na casa da avó, ele vai ser assim na igreja. Então, é uma criança que apresenta aquele comportamento em vários locais e apresenta sempre, por um longo período de tempo. Então, ele é assim, e a família observa, o pessoal na igreja observa, o pessoal na escola observa, e aí passa-se a um estudo mais aprofundado com vários profissionais, tá certo? Então, a gente tem vários. E outra coisa importante, que eu vou falar lá mais na frente, mas agora eu lembrei. A gente chama de comorbidade. É quando uma criança apresenta mais de um transtorno. A mesma criança, ela pode ser TEA e pode ser TDAH. A mesma criança pode ser TDAH e pode ser TOD. Então, a gente chama de comorbidade. Ela tem um ou mais transtornos na mesma criança. Então, para vocês terem uma ideia de como é amplo, o autista, ele pode ter déficit intelectual. Pode ser uma criança que aprende abaixo da média. Mas o autista também pode ser superdotado. Ele tem altas habilidades. Então, ele é uma criança que está acima da média. Então, tem autista que vai ter um QI abaixo. Vai ter déficit intelectual. Então, ele é autista e, além de autista, ele apresenta déficit intelectual. E vai ter o autista que vai ser superdotado. Eu não sei se vocês já viram em algum programa de televisão, tinha um programa específico, que era o programa de Luciano Huck, que tinha crianças que faziam contas absurdas. E ele vai fazendo o cálculo e o menino respondendo, sei lá, 20 vezes 500, ao menino X, mais não sei quanto, X, e a raiz quadrada de tanto X, automaticamente. Então, são crianças, para algumas coisas, a gente fala que são o hiperfoco. O hiperfoco daquela criança é a matemática. E é um mundo, irmãos. Assim, se a gente pudesse conversar, a gente passaria a manhã inteira, porque assim é um tema muito amplo e complexo. Não é fácil de em uma hora eu falar para vocês sobre veja que eu só estou em um, que é o transtorno do espectro autista. Né? É muito amplo mesmo. Se os irmãos puderem, quiserem, se aprofundarem no tema, é muito bom. Sabe por quê? Porque às vezes a gente diz assim, mas eu não sou autista. Mas às vezes do seu lado tem um autista. Nasce na sua casa um neto autista, um sobrinho autista, um primo autista. E você, como é que você vai lidar com as crises, com as birras, com o hiperfoco? Então, é importante que a gente venha a se aprofundar. Então, quais são os sinais? Dislexia, descalculia, são muitos. Então, são muitos transtornos envolvidos. Foi como eu disse, né? O autista, ele pode ser dislexo. Tem a disgrafia, que é a questão da escrita. Então, irmãos, é realmente muito vasto, né? Então, quais são esses sinais? E agora, irmão, fiquei pensando, como é que eu posso pegar a minha criança, meu neto, meu sobrinho, como é que eu posso atentar para alguns sinais que aquela criança tem? Será que é? Será que não é? Para a gente já ficar com a pulguinha atrás na orelha. Como pais, temos a nobre função de pastorear o coração dos nossos filhos. Para isso, é necessário que os pais busquem conhecer aquela, cujos cuidados lhe foram confiados por Deus, desde as suas características físicas
até disposições emocionais e comportamentos que a criança costuma ter. Para conhecê-los, é preciso observá-los e comunicar-se com eles desde a mais tenra idade. Como é que eu vou conhecer, observar os sinais do meu filho se eu não tenho o costume de observá-lo? Se eu não tenho o hábito de conversar com ele? Se eu não tenho o hábito de observar? Sabia que tem sinais que a gente observa de autismo já nos bebês? Bebês pequenos, muito pequenos mesmo. Que um dos sinais que a gente observa, que não é indicativo de autismo, mas que já deixa a gente com o pezinho atrás, são aqueles bebês que não olham. Eles não fazem atenção compartilhada. Então, está mamando, mas não está olhando para a mãe. A distância é pertinho, próxima. Então, o bebê mamando, ele não está olhando para a mãe. A mãe vai falando, vai interagindo e o bebê está com aquele olhar meio que perdido. Já seria um ponto para que a mãe estivesse atenta, né? Então, quais são esses sinais? Como é que eu posso observar? Irmãos, é uma coisa que não está aqui na revistinha, mas para que os irmãos entendam. Tem pai que chega na escola para buscar o filho e não sabe, por exemplo, como é o nome da professora. Não sabe como é o nome completo da criança. Vim buscar Pedro. Aí na creche eu tenho 10 Pedro. Que Pedro? Pedro, meu menino. Sim, mas ele nunca foi buscar o menino lá. Eu digo, mas é Pedro de quê? É Pedro Cabral, Pedro da Silva, Pedro, um pequenininho, do cabelo encaixado. O pai não sabe o nome da criança. E como é o nome da professora? É aquela meia alta, uma alta assim. Gente, não estou criando não, isso é real. Então, o pai, ele não sabe o nome da professora, ele não sabe, mas qual é o ano que o menino estuda? É aquela sala, minha filha, no final do corredor. Não sabe a série, não sabe o nome, não sabe o nome da professora. É o pai. Foi buscar, mas não sabe nada da criança. Um pai desse vai ter noção do que é um mutismo seletivo? Vai ter noção do que é um sinal de autismo, de TDAH? É frescura desse menino. Eu fui criada há 20 anos, 30 anos atrás, não tinha esses negócios. Isso é coisa que o povo agora está inventando, isso é coisa dessa professora. Tem pai que a gente tenta ajudar a criança, mas o pai não permite. Porque você chega para o pai e diz, olha, eu tenho observado, está procurando a doença no meu menino mesmo não é doente não. Ele não é doente, ele tem características que precisam de ajuda. Então, vamos lá. Quais são esses sinais? Aí na letrinha A diz assim, ó, atenção aos marcos do desenvolvimento. Eu ia trazer a carteirinha de vacinação de Theo, mas ia ficar muita coisa para mim trazer. Na carteira de vacinação que as crianças recebem, tem lá um gráfico que aponta sinais, né? Então, atenção aos marcos de desenvolvimento, que eu já falei no início. Que marcos de desenvolvimento são esses? São os marcos que toda criança precisa ter. Qual é a idade de uma criança bater palminha? Dê tchau para a mamãe, mande beijo. Todos esses marcos, tipo, todas as crianças mais ou menos fazem naquela época. Ah, não, mas o filho de fulano bateu palminha com 4 meses. O meu já tem 5 e não bateu ainda. Será que tem autismo? Não é uma regra, não é uma régua. Mas se o de fulana com 4 meses bateu palminha, o teu já está com 1 ano e não sabe bater ainda, sinal que tem algo que a gente observa. Porque se com 4 todo mundo bate, o teu já está com 1 e não bate ainda, é legal que a gente esteja observando. Então, nesse sentido, é importante acompanhar os marcos do desenvolvimento infantil ao longo do primeiro ano de vida e dos anos subsequentes. Alguns exemplos desses marcos são o sorriso do bebê aos 3 meses de vida, em resposta ao sorriso de outras pessoas, sentar sem apoio, balbuciar, que é emitir sons vocais repetitivos como ba, 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 mamamã, aqueles sons que os bebezinhos fazem, né? Cadê papai? Pa, 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 mamamã. Mande beijo, menino. Dê tchau. Aquelas coisas que a gente acha tão bonitinho que parece bobo, mas não são. São marcos de desenvolvimento, né? Por volta dos 6 meses, bater palma, começar a apontar,
cadê vovô? Cadê vovó? Cadê papai? E o menino já sabe quem é quem. Ele ainda não sabe falar, mas ele já sabe quem é vovô. Vá para o braço de vovô. O menino já dá os braços. Então, são coisas, né, como diz aqui, embora pareçam simples, esses e outros comportamentos são marcos importantes do desenvolvimento infantil que irão evoluir para habilidades mais sofisticadas, como iniciar e manter um diálogo, reconhecer erros, pedir perdão, brincar, aprender a ler e escrever, dentre outras. Algumas crianças, porém, não apresentam certos comportamentos dentro da faixa etária esperada, devendo o adulto observar atentamente, visto que a ausência pode ser um indicativo de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Como eu disse, o meu bebezinho está mamando, mas ele não olha para mim. É autista? Não. Mas essa falta desse olhar compartilhado pode indicar algum tipo de fator desencadeante de algum transtorno. Pode ser o problema de vista. Aquela criança vai ter algum problema de vista lá na frente, mas já é algum indicativo que você olha e diz que ele não está olhando. Você chama a criança maiorzinha pelo nome, fulano, o menino brincando, fulano, e ele não escuta, não dá atenção, parece que está no mundo da lua. Pode ser um problema auditivo? Pode, mas pode ser um indicativo também de autismo. Você chama e a criança não é como se ela não escutasse. Mateus, Mateus, e o menino está lá no mundinho. Enquanto você não for lá e bate, aí ele olha para você. Então, estejam atentos aos sinais. Qualquer coisa que não for aparentemente normal para a faixa etária daquela criança, os pais já liguem o alerta, tá certo? Então, onde é que a gente parou? Dentro da faixa etária, devendo o adulto observar atentamente, visto que essa ausência pode ser um indicativo de algum transtorno. Dessa forma, a criança necessitará de estímulos específicos que ajude a desenvolver habilidades motoras, linguísticas, cognitivas e socioemocionais. Como pontua Ted Tripp, as rápidas mudanças durante esses primeiros anos dão aos pais ideias grandiosas a respeito de seus filhos. Irmãos, eu já tive crianças que eu peguei, que a criança andava, ela falava, mas que com o passar dos dias ela regrediu. Então ela falava bem, mas ela parou de falar. Ela andava e ela apresentou problemas motores nas pernas, começou a andar com mais dificuldade. E lá na frente essa criança foi diagnosticada com TEA. Então uma criança que aprendeu a falar, estava falando papai, estava falando mamãe, estava falando várias palavrinhas e de repente você observa que ela parou de falar, que ela está regredindo, ligue o pisca-alerta. Não é normal uma criança que apresentou um desenvolvimento típico regredir. Então, se ela falava 10 palavras e agora ela só está falando 3, não é legal. Vamos acender o pisca-alerta. Aí eu trouxe aqui, a revistinha não trouxe, mas eu trouxe alguns sinais para que a gente possa estar atento. Um dos sinais que eu falei foi o olhar compartilhado. Desvia o olhar, não responde ao próprio nome. O que seria esse olhar compartilhado? Olha aquela bola azul ali na frente. Aí o menino olha para a bola azul. Isso é um olhar compartilhado. Olha esse arranjo. Cadê o arranjo? Está vendo um arranjo aqui perto de mamãe? Cadê o arranjo? O arranjo está ali. E se ele não observa, é você. Olha o arranjo, para que ele tenha esse olhar compartilhado. Então, ele olha para o arranjo, ele olha para você. Cadê o brinquedo? Cadê o carro? Bota o carro numa certa distância para que ele procure. Cadê a bola azul? Para que ele procure a bola azul. Então, o olhar compartilhado, ele olha e olha para você. Anda na ponta dos pés. Então, uma criança que anda na ponta dos pés, costumeiramente, é um sinal de alerta. É o único sinal? Não, como eu disse, não somos nós que diagnosticamos. Os pais devem ficar atentos a coisas que fogem da regra. É típico uma criança andar na ponta dos pés? Vocês conhecem crianças que andam nas pontas dos pés? Todas as crianças de 1 ano, de 2 anos, elas andam nas pontas dos pés? Não.
Então, o diferente da regra é o que a gente observa. Então, a criança que anda na ponta dos pés, só anda na ponta dos pés, a gente já liga o pisca-alerta. Apresenta ecolalia. O que significa isso? É uma criança que repete palavras ou frases que eles ouviram de outras pessoas ou que ouviram de desenhos animados. Por exemplo, essa criança que eu falei, ela passava o dia inteiro na escolinha dizendo assim: eu amo tia Kécia. Do nada a menina: eu amo tia Kécia. Eu amo tia Kécia. Repete a mesma palavra ou a mesma frase que ela pode ter ouvido de alguém ou de desenhos animados. Então, agora faz tempo que eu não assisto desenho, mas uma frase de um desenho que ela ouviu, se ela repete aquela frase, então é uma ecolalia, que pode ser imediata ou tardia. É como se eu dissesse assim: Raquel, tu gosta de passear? Ai, Raquel, tu gosta de passear? É uma criança que repete a mesma frase que ela acabou de ouvir. Agora, ou pode ser demorada. Lá na frente, do nada a criança faz: Raquel, tu gosta de passear? Aquela frase não está no contexto da conversa, mas a criança repete. Pode ser palavras ou pode ser frases completas. Então, a gente chama isso de ecolalia. Observem esses sinais. É uma criança que repete tudo. Você vai para a escola hoje? Foi para a escola hoje? É uma ecolalia. Ele não está respondendo o que você perguntou, ele está repetindo a mesma coisa que você falou. Apresenta estereotipias. O que seria estereotipia? Comportamento repetitivo. Pode ser o movimento das mãos, o movimento da cabeça, o movimento do corpo. É alguma coisa que ele faz repetitivamente. Do nada você observa a criança fazendo um comportamento. Geralmente eles fazem isso quando estão muito felizes, ou com raiva, ou com birra. Eles fazem, é como se fosse, a gente chama de regulador emocional. Ele está querendo se regular, então ele vai lá e faz algum movimento. Pode ser com as mãozinhas, com a cabeça, no corpo. Algum movimento que não é, digamos assim, típico. Certo? Algum movimento repetitivo. Então, a gente chama isso de estereotipia. No rosto. Algo que você observa que aquela pessoa faz repetidamente. Certo? São esses, irmãos, e podem ser outros. Viu? Cada pessoa, cada indivíduo, ele tem a sua forma de... Só tem isso de estereotipia? Não, eu citei apenas algumas. Seletividade alimentar. O que seria isso? Aquela criança que ela tem muita dificuldade com comida. Ela não come todo tipo de comida, ela tem aversão. Ela chega, por exemplo, a vomitar se você apresenta aquela comida para ela. Então, é a questão da textura na boca. Ela não consegue engolir, não consegue mastigar, só consegue comer, vamos supor, um tipo de comida. Tem autista, por exemplo, que ele só come macarrão. Macarrão de manhã, macarrão no almoço, macarrão no jantar. Então, é seletividade alimentar. Ele tem dificuldade com a textura das comidas, tá certo? É dificuldade sensorial. Então, ele bota a mão no ouvido, muito barulho, aquilo incomoda ele, bota a mão no ouvido, então ele grita, ele chora. Cheiro, se incomoda com um cheiro muito forte, e aquilo também causa uma crise naquela criança, né? Então, luzes, muita luz, incomoda aquela criança. Aí eu digo a vocês, tem crianças que têm pavor de barulho de fogos de artifício. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que até tem leis, né? Protejam os autistas, protejam os animais que não gostam de barulho. Tem criança que é autista, que aceita normal o barulho, né? De festas, de sons. E tem outros que não suportam de forma nenhuma e precisam usar abafador. Então, como eu disse no início, é um mundo. Cada pessoa é única e cada autista também do mesmo jeito. Então, texturas. Arthur apresentou uma vez uma situação do Soldado de Cristo, pastor. Não sei se eu já comentei.
eles estavam lá no pernoite e tinham que comer banana. E tem que comer, e o povo tem que comer, e Arthur não comia. E eu querer botar para fora. Aí foi quando ele disse, eu não como de jeito nenhum. Então, assim, a consistência das comidas, para eles, elas têm realmente... Para a gente, eu acho uma banana, grande coisa, menino cheio de frescura. Mas não é, porque o organismo, o sensorial daquela pessoa não aceita de forma alguma aquela textura daquele alimento. Aí outro sinal aqui que eu coloquei é o hiperfoco. O que seria o hiperfoco? A criança, o adolescente, ele gosta muito de um determinado objeto, ou ele gosta muito de um determinado assunto. Então, por exemplo, vai ser uma criança que vai gostar de dinossauros, ela vai conhecer todos os dinossauros, da era massozoica, pré-sozoica, vai saber o nome, que era tudo, ele vai saber tudo de dinossauros, porque aquilo é o hiperfoco dele. Então, ele vai saber a espécie, se andava na terra, o que comia, é o hiperfoco daquela criança. Então, ele vai falar muito bem sobre aquilo, ele vai ter um amplo conhecimento sobre dinossauro. Mas se você perguntar, por exemplo, às vezes, as letras do alfabeto, ele não vai conhecer. Ele vai ter dificuldade de leitura, mas ele vai conhecer todos os tipos de dinossauro. Vai ter uma criança que vai conhecer, por exemplo, todas as bandeiras do mundo. Vai saber o que é uma bandeira do Japão, da Noruega, dos Estados Unidos. Mas se você botar para fazer uma continha de matemática, 2 mais 2, 3 mais 3, pode ser uma criança que tenha dificuldade. Aí você vai dizer, mas ele não decorou todas as bandeiras do mundo, um menino inteligente desse? Como é que não sabe fazer uma continha? Mas porque as bandeiras eram o hiperfoco dele. Então, ele focou naquilo e ele sabe tudo sobre bandeiras, mas tem dificuldade em matemática, tem dificuldade em português, tá certo? Então, hiperfoco. Carrinhos, por exemplo, então, emparelha, enfileira, os carrinhos todinho que tem em casa. Aí bota os azul com os azul, os amarelos com os amarelos, dos grandes para o pequeno. Então, são crianças metódicas, né? Gostam das coisas organizadinhas, enfim. E como eu disse anteriormente, regredir comportamentos adquiridos. Ele falava, parou de falar ou está falando menos. Andava com desenvoltura, agora regrediu, não está andando tanto. Comia de tudo, mas agora a mãe observa que a criança parou de comer. Como eu disse, não é um comportamento único. Eita, fulaninho comia feijão, arroz e macarrão, agora gripou. O menino gripou uma semana e agora não está comendo mais feijão. Eita, é autista. Não, irmãos, não é assim. Precisa ser observado por um longo período de tempo e precisa ser observado por vários profissionais, tá certo? Quando eu digo que às vezes os pais não aceitam, é porque na escola, muitas vezes a gente passa mais tempo com as crianças do que com a criança passa mais tempo conosco do que com a própria família. Então, eu trabalho numa creche, não sei, e a criança está comigo de 7 da manhã às 4 da tarde. Então, eu passo a manhã e a tarde inteira com ela. Então, às vezes, eu observo coisas que a família em casa à noite não observa, porque a criança já chega cansada em casa, já vai assistir um desenho na televisão, depois já é hora de jantar e dormir, e a mãe aparentemente não observou nada. Mas no SEI, a criança apresenta vários comportamentos que, se a mãe tivesse atenta em casa, poderia ter visto. Uma estereotipia, uma ecolalia, que para ela passou despercebido, mas que quando a gente dá aquele toque, observa em casa, vê se tu está observando algum comportamento, então a mãe já vai ficar mais atenta, tá certo? Então, o papel da família, vamos correr contra o tempo. Perceber características incomuns do próprio filho não é tão fácil quanto diagnosticar os filhos alheios. Investigar um suposto transtorno, síndrome ou qualquer outro quadro clínico que traga limitações físicas, cognitivas ou psicológicas é um processo, muitas vezes difícil para os pais. É verdade que frequentemente os pais se questionam estarem vendo coisas onde não tem. Evitam tocar no assunto e até mesmo tentam evitar que a criança tenha contato com outras pessoas, para que elas não notem aquilo que eles querem esconder. Como maneira de se protegerem emocionalmente, eles tendem a negar aquilo que está diante dos seus olhos. Então, muitas vezes, como eu disse, a família não é uma coisa fácil da família aceitar, né? Da família dizer, eita, não é um mar de rosas. Não é fácil você dizer, eita, meu filho tem autismo, que legal.
amei a novidade. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente tem imaginado uma coisa, né? Lembra daquela história da gravidez? Ah, o meu filho esperado, o meu filho amado, é o primeiro netinho da família. Todo mundo amou. Aí, de repente, o menino nasce e ele não fala. Ele não é mudo. Ele é autista não verbal, que acontece. Às vezes é mudo. Mas, no caso, eu já tive alunos que eram autistas não verbais. Então, imagine você ter que lidar com uma crise de uma criança que está chorando, está desregulada. Então, eu não sabia de início como ajudar aquela criança. Ela não falava. Como é que eu ia saber se ele estava com fome, ele estava com sono, se ele estava com saudade da mãe que estava em casa? Era uma criança de 3 anos que não falava. E já tinha diagnóstico de autismo. Então, como é que a família reage a uma situação dessa? Como é que a professora na escola reage? Como é que a professora na igreja reage a uma situação dessa? Então, não é fácil para a família identificar, para a família reconhecer, para a família aceitar. Mas eu digo por experiência própria, quanto antes a família identificar, e quanto antes a família começar as terapias, vai ser melhor para a criança e para a família. Porque, como eu digo lá na minha casa, autismo, ele não é fim de linha. Autismo, ele não define você. Autismo, ele faz parte da sua personalidade, mas ele não diz quem você é. E muito menos limita quem você pode ser. Uma criança autista com o direcionamento certo, com as terapias corretas, com o estímulo necessário, ela pode se desenvolver. Ela pode apresentar lá na frente características de uma pessoa típica. Sabe, autistas nível 1 de suporte, eles podem se desenvolver, eles podem trabalhar, eles podem casar, os outros também, mas eu digo nível 1 porque é o nível que precisa de menos apoio, né? Então, assim, invistam nos filhos, invistam nos netos. Observou que tem algum tipo de transtorno, corra contra o tempo. Quanto antes a gente puder dar esse suporte, melhor. Não fique dizendo, será que é? Busque ajuda. A gente não pode diagnosticar, mas existem profissionais para isso. Então, se você observou qualquer tipo de fator que, como eu disse, não está na faixa etária daquela criança, todas as crianças já fazem, mas o meu não faz. Mas toda criança tem um tempo. Sim, tem um tempo. Mas vocês já imaginaram, por exemplo, eu tenho uma criança que vai fazer 4 anos, é uma criança que não fala corretamente, é uma criança que ainda faz xixi e cocô na fralda, e ele não apresenta nenhum desconforto, tipo, ele fez cocô na fralda. Primeiro, uma criança de 4 anos é para usar fralda descartável? Durante o dia? Não. Uma criança de 4 anos já é para falar. Quero fazer cocô. Mãe, estou apertado, quero fazer cocô, quero fazer xixi. Já é para falar fluente, irmãos. Como é que uma criança de 4 anos apresenta problema na fala e para a família está tudo bem? Como é que uma... melhorou, né? Desenvolveu. Então é isso, irmãos, como eu disse, é difícil, não é fácil a gente, assim, até para a gente na escola, é difícil a gente chegar, eu estou com um problema com a mãe, está sendo filmado, está sendo transmitido? Eu estou com um problema com a mãe no sentido assim, a gente está tentando ajudar essa criança, mostrando para essa mãe que essa criança ela tem indícios de algum tipo de transtorno, mas a mãe não aceita de forma alguma. Tudo que a gente mostra para essa mãe, ela diz que é normal. Mas é normal, é no tempo dele. E a gente está assim, de todas as formas, tentando abrir os olhos dessa mãe, dessa família, mas é um processo. Como o irmão Sérgio falou, né? Até que a família observe, até que a família diga, não, realmente, tem um ponto aqui que precisa ser observado, é um tempo. E cabe a gente como família,
com um amigo, está ali dando esse suporte. Assim, não diagnosticando, como eu disse, a gente não tem essa autonomia de diagnosticar. Ele tem autismo. Mas a gente pode dizer, olha, eu observei isso. Será que não seria legal tu levar ele numa fono? Porque uma criança com 4 anos que ainda não fala fluente, será que não seria legal levar numa fono? A gente começa mostrando caminhos, né, para aquela família. Então, aceitando as limitações infantis com confiança no Senhor. A palavra de Deus está repleta de admoestações quanto à confiança que devemos ter nele nos dias difíceis. Pois como pastor que nos conhece desde o ventre de nossa mãe, ele sabe quais são as nossas dificuldades e temores, e por isso fará provisão de força e coragem no momento oportuno. Assim como o Senhor conhece as nossas fraquezas e nos dá o suporte que precisamos para vencer as dificuldades. Aceitar as limitações dos nossos filhos é a primeira coisa que precisamos fazer para ajudá-los a superá-las. Portanto, se você percebe algo diferente no seu filho, o maior ato de amor que você pode demonstrar por ele é aceitar a sua diferença. Aceitar não significa se acomodar e não fazer nada para ajudar. Pelo contrário, se trata de admitir e acolher um fato. Isto é, aquilo em que seu filho difere da maioria das crianças. E não tem aí, mas eu coloquei. E buscar ajuda de profissionais. Porque eu observei que o meu filho fugia da regra. Mas e agora? O que é que eu faço? Eu aceito que meu filho tem algum tipo de transtorno. Mas e agora? O que é que eu faço? Então, não é só observar. Não é só aceitar, é também buscar ajuda, tá certo? Aceitar a diferença é apenas o primeiro passo para ajudar o seu filho. Faz-se mister considerar que as crianças com necessidades especiais precisam ouvir falar sobre Jesus e serem ensinadas a confiarem nele, ainda que suas limitações sejam cognitivas. Então, mesmo que uma criança apresente, déficit cognitivo, mesmo assim, a gente deve falar de Jesus para essa criança. De Jesus, do seu amor, do plano de salvação, né? A ordenança bíblica de criar os filhos na disciplina e a demonstração do Senhor não é invalidada pela condição de saúde da criança, muito embora suas características individuais devam ser consideradas. Então, aqui ele está dizendo que a gente deve falar do amor de Jesus para todas as crianças, independente delas serem típicas ou atípicas. A gente vai falar do amor de Jesus, levando em consideração as necessidades de cada criança. Então, se uma criança é cega, é surda, tem síndrome de Down, tem autismo, tem TDAH, tem mutismo seletivo, independente da característica daquela criança, ela precisa sim ouvir falar de Jesus e do amor do Senhor. Amém? Todos, até os que têm alguma limitação, são pecadores e precisam ouvir sobre Jesus. Isso se justifica pelo fato de que o pecado está presente no coração de todo ser humano. O ser humano é um ser naturalmente adorador. Ou adoramos a Deus, ou adoramos a outros deuses. É verdade que se comunicar com uma criança que apresenta alguma limitação cognitiva ou dificuldade atencional é desafiador. Por isso, peça a Deus sabedoria para ser um instrumento dele, para alcançar o coração de seu filho de maneira eficaz, sabendo, porém, que seus filhos serão salvos pela graça, através da fé que Deus colocar no coração deles, para que ninguém se glorie. Aí, para finalizar, irmãos, que o tempo corre, tem aí o papel da igreja. O papel da igreja é acolher como Jesus, estabelecer estratégias e a conclusão. Então, eu vou aqui tentar resumir, que diz assim: para além do círculo familiar, as famílias cristãs têm a responsabilidade de inserir suas crianças no convívio da comunidade cristã. Nesse contexto, muitas vezes essas famílias têm encontrado preconceitos, intolerância e discriminação. As lideranças eclesiásticas, os departamentos infantis e os membros da igreja em geral não parecem se preocupar em desenvolver estratégias que facilitem a inclusão das crianças com necessidades especiais, o que, por sua vez, acaba por excluí-las da convivência entre os irmãos.
tais famílias já enfrentam lutas diárias e a comunidade local deve ser um lugar de refrigério, inclusão e pertença para elas. Então, aqui eu coloquei pertencimento, né? A comunidade local deveria ser um lugar de refrigério, inclusão e pertencimento para as crianças, para os adolescentes e para as famílias. Por quê? O que é que a gente observa? Crianças atípicas, elas têm geralmente um comportamento, como já está dizendo, atípico, diferente da regra, digamos assim. Então, são crianças inquietas, que porventura podem se levantar muitas vezes, podem querer transitar dentro da igreja. São crianças que, por exemplo, podem apresentar uma ecolalia no meio do culto. O pastor está falando aqui no púlpito e a criança está ali com ecolalia. Vamos supor, quero um mingau. Aí o pastor pregando e a criança, quero mingau. Todas as pessoas que estão na nave da igreja, como é que as pessoas devem se portar? Como é que as pessoas devem olhar para aquela criança? A criança está desregulada, está chorando. Como é que você, como membro da igreja, deve acolher essa criança, deve acolher essa família? De início, se você tiver proximidade com aquela mãe, for sua amiga, tenha empatia. Chegue perto dela, pergunte se ela quer ajuda, né? Precisa que eu ajude em alguma coisa? Quer que eu leve ele para ali para fora? Se você tiver proximidade, faça isso. Tenha empatia com aquela mãe, com aquela família. E se você não tem, no mínimo, disfarce os olhares de crítica, né? De acusação. Então, olha, de canto de olho, e bate em quem está do lado, e faz algum cochicho, faz algum comentário. Então, aquilo para a mãe é uma morte, porque ela sabe o que está acontecendo ali, e além de lidar com aquela situação com o filho, com a filha, ela ainda tem que lidar com os olhares de julgamento dos irmãos da igreja. Então, ela não tenha dúvida que a mãe está procurando um buraco para se esconder. A mãe está procurando um jeito de sair daquela situação. Mas, assim, ao observar os demais irmãos, a gente se intimida e se incomoda. Então, a mãe vai dizer, eu vou levar o menino de novo. O culto de ceia, a igreja lotada. E o menino vai desregular lá dentro da igreja. Quando tocar a bateria, o menino vai querer correr e eu não vou levar, não. Então, é melhor que eu não leve. Lembra do início do texto que a mãe quer esconder? A mãe não quer nem que o menino brinque com os outros para que os outros não percebam, os outros não apontem, porque fica aquele comparativo. O teu já fala, o meu falou com 6 meses. O teu anda, pô, o meu já andou faz tempo. O teu já está em qual série? Sempre, irmãos, tem esse comparativo entre mães, entre avós, entre famílias. Então, a família da criança atípica, ela se sente constrangida com esses comentários, com essas observações. Porque o de fulano anda, mas o de fulano não anda direito. Porque o de fulano fala, mas o meu não fala direito. Porque o de fulano faz isso. Então, não compare. Se você conhece na igreja alguma família que tem uma criança atípica, evite comentários, evite comparações. Mas ele já está fazendo isso porque o meu já faz. Evite, acolha, tenha empatia, escute. Às vezes o que uma família atípica quer é só ser ouvida, ela quer só uma atenção, ela quer um espaço de fala e de compartilhamento. Sejam ouvidos para essas famílias, tá certo? Então aqui, acolha como Jesus. Na letra B diz assim... antes de tudo, a igreja deve entender que as crianças com necessidades especiais também foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Nisso consiste o seu valor, e não naquilo que são capazes de fazer. Ao formá-las no ventre de sua mãe, o Senhor não errou. Ah, mas eu tenho uma família, eu tenho uma criança atípica na minha família. O Senhor não errou quando Ele fez aquela criança. O Senhor, Ele não errou quando Ele me deu um filho atípico. O Senhor não errou. Meu filho não tem demônio. Meu filho não precisa de oração. Vamos orar. Vamos orar para Jesus repreender esse mal. Ele não tem demônio para ninguém estar orando por ele. Para Jesus estar repreendendo o mal. Tem pessoas que ainda têm no seu subconsciente essas informações. Nasceu uma criança que tem algum tipo de transtorno. Vamos orar, irmã. Vamos orar para Jesus repreender o mal. Está repreendido em nome de Jesus sua fala preconceituosa, sua fala capacitista, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é nada espiritual, irmãos, amém? Então, acolher como Jesus. Estou terminando, viu, irmão Sérgio?
Em seu ministério, Jesus acolheu crianças e se compadeceu de um pai que sofria pela morte da filha. Tal como exemplo do Mestre, nós, seus discípulos, devemos nos dispor a acolher e incluir todas as crianças e famílias no convívio da igreja, independente da sua saúde física ou psicológica, a fim de que elas possam ser edificadas junto aos demais membros do corpo de Cristo. Nós que somos professores, tanto da escola secular como da escola aqui da igreja, a gente pega aquele grupo de crianças e a gente observa, tem aquele que se destaca dos demais, né? Então a gente olha e diz, aquela criança, ela se destaca, ela tem um comportamento diferenciado, mas nem por causa disso eu vou chegar para a mãe da criança e dizer, mulher, não traz mais não, porque ele está atrapalhando os outros. Pelo contrário, eu como professora tenho que incluir e fazer com que ele participe. Se ele é muito agitado, bota ele para fazer alguma tarefa, bota ele para ser o ajudante do dia, bota ele para ajudar os outros. Olha, pegue fulano ali, traga fulano para perto de mim, vamos fazer uma roda, pegue isso, ajude tia. Inclua aquela criança, eu vou incluir, eu não vou separar, né? Distanciar. Estabelecer estratégias. Assim sendo, a igreja pode adotar algumas estratégias inclusivas, como adaptações arquitetônicas que garantam acessibilidade, mobilidade a todas as pessoas, o uso de pranchas de comunicação para pessoas sem fala ou escrita funcional, uso de lápis grosso para crianças com limitações motoras, adaptações de aulas e atividades, presença de intérprete de Libras, dentre outros recursos e medidas que podem ser adotadas de acordo com a necessidade de cada criança. Então, como vocês sabem, é uma coisa que eu pretendo fazer para mim, para a minha vida. Eu iniciei o curso de Libras, mas eu não concluí por conta de algumas demandas minhas, né, meu horário corrido. Mas, irmãos, é muito importante. Imagine que chega um adulto aqui, um adulto na igreja, quer participar do culto, e não tem ninguém aqui na igreja que saiba Libras, que saiba falar, nada, um sinal. Então, a Alicia está tendo agora com os meninos do Soldado de Cristo, a mãe de Neto, Juliana, né, que é intérprete de Libras, ela está fazendo com eles um ensaio, vai apresentar um hino aqui na igreja, e a Alicia já aprendeu a fazer o nome, e eu maravilhada, porque ela pega as coisas muito facilmente. Então, assim, é importante para a gente, como igreja do Senhor, ter esse acolhimento, né? Então, seria muito importante que aqui na igreja, como em demais locais, tivesse uma pessoa que soubesse de Libras. Eu cheguei no Mix Mateus, fui pedir uma informação a uma pessoa, e a menina olhou para mim e disse que não falava. Aí eu falei que não sabia falar nada em Libras. Tudo bem, e saí, porque eu queria só uma informação de um biscoito. E ela, por ter dificuldade na fala, começou a fazer gestos para mim, na língua de sinais, e eu não sabia. E ali bateu um arrependimento, disse, meu Deus, era para ter terminado o curso, porque aí eu podia interagir com ela. Então a igreja precisa disso. Conclusão, finalizando. Cada criança é única, singular em seus propósitos. Deus resolveu criar cada membro com uma função específica para o seu louvor. Como pais e igreja, nosso papel é tentar entender o que Deus está fazendo na vida de cada criança e fazer parte disso, ajudando-a a tornar-se tudo o que o Senhor planejou para ela. Nesse processo, não deixe de olhar para suas próprias limitações, suas próprias limitações e pecados, pois Deus usa os relacionamentos e os desafios inerentes para nos conformar à imagem de seu Filho. Então, assim, situações que aparecem na vida da gente são para nos aperfeiçoar também. Então, se a gente tem o privilégio, eu vou dizer assim, de conviver com uma criança atípica, vamos buscar aprender com eles. As pessoas atípicas, elas têm um coração tão grandioso, elas têm uma ingenuidade fora do comum. Quando você fala com uma criança atípica, com um adolescente atípico, ele não tem, assim, alguns, né, os que eu conheço, porque como eu disse, cada criança é uma, cada adolescente atípico é um, mas os que eu conheço são de uma ingenuidade, assim, que não tem maldade, que não tem malícia, são aquele coração puro que muitas vezes você precisa ensinar as coisas, porque não tem malícia, não tem a mente voltada para o mal, digamos assim, né? Então aí tem 4 pontos de aprofundamento que eu vou deixar para que a gente possa pensar.
Então, cite alguns sinais a serem observados no desenvolvimento das crianças. Lembra aqueles sinais lá atrás que eu falei? Então, vamos estar atentos aos marcos de desenvolvimento. Ah, não sei quais são os marcos. Vai lá na carteirinha de vacinação, que lá tem muitos marcos de desenvolvimento. Esses todos que eu citei, tem outros também. Depois, se alguém quiser me procurar no privado para a gente conversar sobre, estou à disposição. Número 2, de que maneira a igreja local pode favorecer a inclusão de crianças com necessidades especiais? Então, de início, já acolhendo, né? Promovendo estratégias que facilitem a inclusão. Acolha essas crianças, acolha essas famílias. Evite, se você vê alguém dentro da igreja, às vezes eu digo para o pastor, quem está no púlpito, vê tudo que está acontecendo aqui na nave da igreja. Então, se você vê alguém com um comportamento disruptivo, assim, roendo as unhas, se batendo, assim, observe, mas não fique atento, não fique olhando para que a pessoa não se sinta incomodada. Olhe, observe e vida que segue. Amém? Então, acolha e inclua. Número 3, como os pais de crianças com necessidades individuais podem ajudá-las a superar suas dificuldades. Primeiro, pais que estão aqui nessa manhã, avós, tios, como você pode ajudar? Primeiro, não limite os filhos de vocês. Não limite os netos de vocês. Ah, é autista, tem jeito mais não, isso é um pobre coitado. Jamais. É autista, sim. Foi diagnosticado com autismo, com TOD, com TDAH, com qualquer transtorno que seja. Mas isso não limita os nossos filhos. Não limita os nossos netos. Eles podem conquistar o que eles quiserem. Amém? E por fim, vamos ver se a gente consegue. Para finalizar, é uma cavalgada passando na frente da igreja, não tem nem a decência, né? o zelo, o cuidado de baixar o som. Mas, enfim. Número 4, o último ponto é, sua igreja está preparada para receber crianças com deficiência? Então, essa eu deixo para a nossa reflexão. Será que a primeira igreja congregacional de Guarabira está preparada para receber crianças com deficiências? A gente fala do arquitetônico, mas do pessoal mesmo, do individual, de seres humanos, da simpatia. Será que a gente está preparado? A gente tem uma rampa de acesso que dá acesso ao primeiro piso. Mas se chegar, por exemplo, uma criança cadeirante aqui para assistir a aulinha lá em cima, já vai ser mais difícil. Porque vamos ter que levar uma criança no colo por toda essa escadaria, né? Então, já seria uma deficiência da igreja. Será que a gente tem, como eu disse, a gente chegar uma criança aqui que não fale, a gente está adaptado para tratar com essa criança na língua de sinais? A gente sabe falar, a gente tem um contato com a Libras para poder conversar com essa criança? Então, a empatia, se desregular, como eu disse, no meio do culto hoje de noite, uma criança se desregula, a gente sabe como acolher essa família, sabe como acolher essa criança, e agora, o que é que eu devo fazer? Então, como igreja, a gente precisa cada dia mais conhecer e se aprofundar. A Bíblia diz o quê? Conhecer na palavra do Senhor e busque cada dia conhecer a palavra do Senhor. E esses tópicos também, irmãos, vamos buscar cada dia mais se aperfeiçoar, conhecer pelo menos. Como eu disse, mutismo seletivo é uma coisa tão frequente e às vezes a gente nem conhece, desconhece. O que é isso? Né? TOD, TDAH, hoje veja, a gente focou no autismo, mas é um mundo de informações e que a gente como igreja do Senhor precisa estar atenta, porque sim, deixa eu só falar aqui para vocês, isso aqui eu já falei, que é comorbidades. Autismo, um autista pode ter deficiência intelectual, o autista pode ser autista TDAH, o autista pode ter outras habilidades, como ter hiperfoco, isso aqui eu já falei, mas olha só, é rapidinho. De acordo, escutem isso, viu, para finalizar. De acordo com o relatório do CDC, publicado em março de 2023, uma criança em cada 36 aos 8 anos é diagnosticada com TEA. Então, uma em cada 36 crianças vai ser autista. É como se a gente pegasse 36 pessoas e daquelas 36 pessoas, uma vai ser diagnosticada com TEA. Segundo o censo de 2022,
aqui no Brasil. Segundo o censo de 2022, teríamos cerca de 5.641.132 pessoas autistas no país. Não há consenso sobre as causas, né, o que causa o autismo, mas apontam para alguns fatores como genética, a idade dos pais, bebês prematuros, diabetes gestacional. Por ser um espectro, trata-se de um mundo de possibilidades. Devemos acolher a diferença, instruí-los e, acima de tudo, respeitá-los. Amém? Não olhe com indiferença, não olhe com preconceito. Veja que, diante dessas estatísticas, os autistas estão mais próximos de nós do que a gente imagina. E hoje pode ser que não tenha nenhum na sua família, mas daqui a 5 anos, 10 anos, pode ser que você esteja tendo que conviver com uma pessoa com necessidades, né, especiais. É como um cadeirante. Hoje todos nós somos pessoas típicas, mas daqui a 5 anos nós podemos desenvolver uma deficiência. E lá vamos nós, numa cadeira de rodas, num problema visual, num problema auditivo. Então vamos acolher as diferenças, amar acima de tudo. Amém? Já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os queridos, a graça e a paz a todos. Amém? Bom seria se toda a igreja estivesse aqui para participar e aprender nessa manhã. Deus abençoe a Jaclécia. Importantíssima essa aula, fantástica, né? Quando eu vi aqui, a cara de Jaclécia, eu tenho que chamar a Jaclécia para dar esse estudo, né? Melhor do que eu. Enfim, louvamos a Deus pela vida de Jaclécia, pelos irmãos que participaram nessa manhã. Eu vou tentar colocar essa escola dominical no meu canal no YouTube, vou distribuir também nos grupos. Os irmãos precisam aprender, né? Principalmente jovens, adolescentes, professores da EBD, da Departamento Infantil, precisa estar inteirado desses assuntos também e se aperfeiçoar cada vez mais, né? Vez por outra, estou pesquisando sobre esses assuntos também, na área de psicologia, psicanálise, eu gosto muito. Então, tem muita coisa, como Jaclécia disse, se fosse falar de cada um, é imenso, né? Mas eu quero dar uma dica aqui, né? Teve um pastor antigamente que estava falando contra doramas, mas eu quero dar uma dica aqui de dorama para você, né? Que mostra na prática como é uma pessoa autista, principalmente na parte do autismo, né? Não sei se você já assistiu, tem na Netflix, é um dorama chamado Advogada Extraordinária. Não é isso mesmo o tema, Raquel? Isso mesmo. E a Advogada Extraordinária é uma jovem que ela é advogada, se forma como advogada, uma mente extraordinária, entendeu? Como Jaclécia disse, tem há diferentes, né, pessoas com autismo, né, níveis diferentes. Há uma jovem extraordinária e ela ganha as causas assim que os advogados não conseguem ganhar, entendeu? Muito interessante, inteligentíssima, mas ela tem dificuldade de passar numa porta giratória. Né? Tem um do médico também, ó. Olha, acho que tem dorama, olha, Sérgio também, ó. É brincadeira, mas então não, se você quiser ver na prática, assiste essa série. Assim, abriu muito minha mente, né, com relação a uma pessoa com autismo. Então vale a pena você assistir. Advogada Extraordinária, fica aqui essa dica, né? E outra coisa que a gente aprendeu também nessa manhã: nunca diga que uma criança que tem autismo, qualquer síndrome, ela é anormal. Essa é uma palavra que não deve usar. Às vezes a gente esquece, né? Não sabe dizer, não, fulano é normal. Então, se eu digo que uma criança é normal, estou dizendo o quê? Que a outra é anormal. Não é. É uma criança típica e atípica, né? Dentro desse mundo imenso que a gente tem por aí. Muito obrigado pela aula nessa manhã, Jaclécia, né? Vou passar para todo mundo que tem que assistir esse estudo. Amém, amados? Próximo domingo não teremos a lição, porque vai ser o aniversário do Departamento de Soldados de Cristo. Mas a outra lição é importantíssima também, que tem sobre o tema a evangelização dos filhos. Como nós devemos evangelizar os filhos. Olha que tema interessante também. Amém, amados? Vamos ficar em pé? Hoje à noite temos o aniversário do Departamento Infantil. Você que está nos assistindo pela internet, vem à noite, traga o seu filho. As professoras estão aí empenhadas, muitas coisas interessantes também,
né, hoje à noite para as crianças. Né? Ouvi a irmã Fátima, agora me lembrei do negócio que Esté mandou tirar para a irmã Fátima. Do pano que era para cortar, nem Raquel me lembrou, nem eu me lembrei. Viu, irmã Fátima? Desculpa, depois eu tiro e deixo lá. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, damos-te graça, ó Deus, essa manhã. Muito obrigado por tudo que nós ouvimos. Dá-nos sabedoria, graça, ó Deus amado. E nos prepara também, ó Deus, como igreja, para tratar e lidar com pessoas atípicas, para também ensinar o teu evangelho, ensinar a palavra, e que elas cresçam, Deus, conhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa cada família aqui representada, aqueles que não puderam estar conosco, Deus amado, aqueles que estão enfermos também, Senhor da glória, estenda as tuas mãos saradoras sobre a vida de cada um, e que, ó Deus, a nossa saúde seja restabelecida 100%. É assim que nós te rogamos nessa manhã, com corações gratos por tudo que aprendemos nessa manhã, que possamos colocar em prática para a glória do teu nome. Leva-nos em paz e à noite possamos estar aqui para continuar aprendendo da tua palavra. É assim que oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.